Olá pessoal, tudo bem? Canal Química Todo Dia, professor Dejair, te inscreve no canal, ajuda a gente, dá teu like, faz comentários, né? Dúvidas, coloca lá nos comentários, né? Para a gente aprimorar esse processo. Então o que é que hoje a gente vai estudar? A gente hoje vai falar sobre íons. O que são íons, né? Na verdade, a gente aprendeu que o átomo é uma partícula neutra, né? Quantidade de prótons é sempre igual à quantidade de elétrons. E lembra, o próton é carga positiva, elétron é carga negativa, ok? Por isso que ele é um átomo. Quando sobra uma dessas duas cargas, ele deixa de ser átomo e passa a ser uma partícula carregada eletricamente, que a gente vai chamar de íon. E existem dois tipos de íons, né? O íon positivo e o íon negativo. Por que que isso acontece, Dejair? Por que que ele deixa de ser átomo e passa a ser íon? É o seguinte, lembra que quando a gente estava estudando na estrutura atômica, eu te disse que a quantidade de prótons é estável, ela não sofre variações no átomo, por isso que ela determina o número atômico. E te disse que a quantidade de elétrons ele pode aumentar ou diminuir, dependendo se o átomo é um perdedor de elétrons ou um ganhador de elétrons. Aqueles elétrons que ficam na última camada de cada elemento químico, eles podem migrar do elemento, sair do elemento, né? Como também pode receber. Então existem átomos que liberam elétrons, e tem átomos que absorvem elétrons, ganham elétrons, tá certo? Com a alteração no número de elétrons, aí você vai ter uma das duas sobrando, uma das duas cargas sobrando, e aí tu passa a ter o que a gente chama de íon, ok? Eu vou pegar como exemplo aqui o sódio, que tem número atômico 11, e aí tu lembra, né? Número atômico é a quantidade de prótons. E em um átomo, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, quando eu boto aqui número atômico 11, eu estou te dizendo que o elemento tem 11 elétrons. Eu posso distribuir a partir disso. Diagrama, tá? Então, no diagrama 1s2, 2s2, ou seja, dos 11 eu já distribuí 4 elétrons, 3s2 e 3p, vamos contar, né? A idade, viu, minha gente? Eu chamo de S, mas é P. Perdoe-me. Então, 1s2, 2s2, 2p, 6, ok? 2, 4, 10. Dos 11 só falta 1. Então, agora, ó, 3s1, ok? O que a gente está percebendo? A gente está percebendo aqui que o último nível de energia, ou a última camada do sódio, é a terceira, né? Quem é a terceira, lembra? É a M. Quantos elétrons tem nela? Nesse caso aqui só tem 1. Significa que o sódio é um bom perdedor de elétrons. Por que ele quer perder elétrons, Dejair? Qual é o motivo deles perderem elétrons? Escuta, na tabela periódica existem 6 elementos que são considerados estáveis, ou seja, que você não vê ele formando composto com outros elementos. São raros, né? Mas generalizando, eles não fazem ligação química, não formam um composto, uma molécula, tá bem? Ou um íon. Por que eles fazem isso? Porque eles têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio que tem 2. Mas essa característica de ter 8 elétrons na última camada deixa eles estáveis, né? Quem são esses elementos? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xanônio e randônio, ou seja, a família 8A da tabela periódica, os gases nobres. Então esses gases nobres não fazem ligação, Dejair? Não, porque eles não precisam, eles têm a estabilidade na sua última camada. E o que é essa estabilidade na última camada? É ter 8 elétrons. Então observa, se o sódio perder o elétron que está na terceira camada, essa terceira camada deixa de existir para o sódio, veja, ela continua existindo. Para o sódio ela vai deixar de existir. Então, ó, se ela deixa de existir, a última camada do sódio passa a ser essa, a segunda. Quem é a segunda camada? Lembra? É a L. Quantos elétrons tem nela? 8. Então ele perdendo essa camada, ele fica na camada L com outra e ele se estabiliza. Por isso que ele quer perder esse elétron. Por isso que ele quer que esse elétron saia para ele conseguir a estabilidade. E aí, olha, o átomo de sódio, ele tem 11 prótons e 11 elétrons, ok? O que foi que aconteceu? Ele vai perder um elétron, então ele vai ficar com 10. Ele vai perder o elétron da última camada, essa camada esse elétron perde. Então ele fica com um elétron a menos. O que é que está sobrando nele? Está sobrando carga positiva. Então o sódio, o íon sódio, ele é representado dessa forma. Veja aí,
Por que tu botou uma carga só? Porque a diferença é somente uma carga positiva a mais. A carga que tem a mais eu represento. Veja aí, se a diferença fosse 2, eu ia botar 2 cargas aqui. E se fosse 3, eu ia botar 3 cargas, né? Pode ser dessa maneira, como pode ser assim, ó. 3 mais, ou 2 mais, entendeu? Mas aí, ó, o número de cargas que tiver, eu tenho que representar o número de cargas que está sobrando nele, tá certo? E qual seria a distribuição do íon de sódio? Veja, quando você tiver uma carga assim, o número atômico dele é o mesmo, é 11. Como é que eu distribuo? 1s2, 2s2 e 2p6. Porque ele tem número atômico 11, mas aqui está avisando que ele perdeu um elétron. Toda vez que ele tiver positivo é porque ele tem um elétron a menos, né? O que sobra eu represento. Sobrou uma carga positiva eu represento. Mas eu estou indicando aqui que esse íon tem um elétron a menos em relação ao seu átomo, né? Lembra que o átomo, a carga é sempre 0, ok? Não vai aparecer aí o 0, não é necessário. Já sabe. Então vê o seguinte, partindo desse princípio, essa é a distribuição do íon de sódio. Como ele é um íon positivo, a gente chama o íon positivo de cátion, ok? Todo íon positivo, o nome dele é cátion, tá? E aí, como seria o outro? Aí agora a gente vai ver como é que se forma o íon negativo. Vamos pegar o cloro como exemplo. Distribuindo o cloro eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. 3p5. Última camada dele é essa, ó. Ok? A terceira camada, que é quem? M, ok? Quantos elétrons tem na camada M? 7. Indica que ele não é perdedor de elétrons, ele é ganhador. Lembra da história? Ele tem que chegar a 8 elétrons na última camada para ser considerado estável. Então ele precisa de uma ligação química. Aí tem um sódio aqui, doidinho para perder um elétron, para ficar com 8 nessa camada, e essa camada aqui dele desaparece, ele fica com 8 na camada L, ele se estabiliza, ele apresenta a estabilidade, fica igual aos gases nobres, os elementos da família 8A. E com o sódio está acontecendo o inverso, o sódio está o cloro está doidinho para ganhar mais um elétron aqui e chegar a quanto? 8. E também conseguir a estabilidade eletrônica, percebe? Aí com essa consequência, os dois elementos ficariam estáveis. Mas aí, ó, ele tem que ganhar um elétron. E aí como é que é a estrutura do cloro? O cloro tem 17 prótons e tem 17 elétrons. Ok? Com essa quantidade de prótons e elétrons, ele não é estável. Ele vai ganhar mais um elétron. Lembra que ele está doidinho para receber mais um elétron na terceira camada? Ficar com 8 se estabiliza. Mas aí o que é que ocorre? Nesse caso aqui, ó, ele vai para 18 elétrons, porque ele ganha mais um, que não é dele, era do sódio, ele puxou. Então ele vai para 18 elétrons. O que é que está sobrando agora? Está sobrando carga negativa. Quantas cargas negativas? Uma. Então o íon cloro, uma carga negativa. Eu tenho que representar a carga que ele tem a mais. Beleza? Como é que eu distribuo, Dejaí? Eu distribuo agora, ao invés de eu distribuir 17, eu vou distribuir 18. Apesar do número atômico dele continuar sendo 17, você soma, né? 17 com 1, 18. Quando é negativo, a gente soma 17 elétrons com mais 1, 18. Então, eu vou distribuir 18. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Ok? 5 mais não, né? Porque ele ganhou mais 1, ele foi para 6. Então, observa, a última camada dele, que é a terceira, ele agora está com 2 e 6, 8 elétrons, ele está estável. Beleza? Agora ele é íon. Ele recebe o elétron e está aqui, representando a carga. O íon negativo, como é que a gente chama, Dejaí? A gente chama ele de ânion. Ok? Então, simplificando, os íons podem ser cátions ou ânions. Os cátions são aqueles que sobram cargas positivas. E aí vai sobrar a carga positiva porque ele está perdendo carga negativa, ele está perdendo elétron, ele precisa perder esse elétron, por causa da questão da estabilidade dos 8 elétrons. E aí, ó, quando ele perde um elétron, sobra nele carga positiva. Botei. Quantas cargas positivas está sobrando? Somente uma, né? 10 para 11 só é uma diferença, então eu só deixo uma carga, ok? A distribuição eletrônica dele só vai até 10 elétrons, o número atômico dele é 11, ele continua com 11 prótons, mas ele agora tem um elétron a menos.
porque ele não é mais átomo. Lembra que o átomo é estável, né? As quantidades são iguais. Quando ele vai se transformar em íon, essas quantidades se diferenciam. Íon positivo significa que perdeu elétron, então diminui um elétron, no caso do sódio 1, ok? Diminuir, ao invés de distribuir 11 elétrons, só distribuo 10. E aí na segunda camada, que passa a ser a última do íon, ele vai estar com 8 elétrons, ele está naquela história de ficar estável, igual os gases nobres, os elementos da família 8A. Com o cloro acontece o inverso, o cloro na sua última camada distribuindo 17, 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 5, 17. 17 elétrons do cloro distribuído. Mas aí o cloro da terceira camada, ó, que é a N, ele aparece com 7 elétrons. Então ele não perde elétrons, ele precisa de mais um só. O sódio teria que ganhar 7 aqui, é muito difícil. Então por isso que a opção dele é perder. E o sódio, o cloro, precisa ganhar somente um. Então é mais fácil ele receber um do que ele perder os 7 que ele tem. Aí ele vai e recebe um elétron, chega a 8. Fica igual o gás nobre, lembra? Tem que ter 8 na última camada e ele fica estável. Com 8 elétrons ele se estabiliza. Só que ele recebeu um elétron. Então quando ele era átomo, ele tinha 17 prótons e 17 elétrons. Quando ele vira íon, ele ganha mais um elétron, ele ganha mais uma carga negativa. Então ele passa a ter 18 cargas negativas, continua com a mesma quantidade de prótons. Prótons não se alteram, que são as positivas. Ok? Quando ele fica com 18 cargas negativas, eu tenho sobra agora de carga negativa. Aí eu tenho que dizer lá quantas cargas negativas sobrou. Sobrou uma, então ele agora é íon. Ele não pode, apareceu carga, passa a ser íon. Átomo não tem carga. Por que ele ficou com uma carga negativa dele aí? Porque é exatamente a carga que está sobrando que eu represento. Está sobrando uma carga negativa, eu represento. Se fosse 2, eu botaria 2. Se fosse 3, eu botaria as 3. Beleza? Então só foi um, ele só ganhou um elétron, eu vou lá e aí eu transformo ele no ânion, que é um íon com carga negativa. Então todo íon negativo, ânion, todo íon positivo, cátion. Beleza? Bata uma foto aí, eu sei lá como é que vocês chamam, né? E se tiver dúvida, bota lá nos comentários. Então isso aí são os íons, cátions e ânions positivos e negativos.